Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, aqui é a Joy Araújo e nesse canal nós falamos tudo sobre Ho'oponopono e muito mais. Então, se você também é praticante da técnica, quer aprender um pouco mais sobre esse conteúdo, fica aqui, minha amiga, vai assistindo, assiste esse vídeo primeiro e depois você dá uma olhada no canal, porque tem muito vídeo de muita qualidade para te ajudar no seu processo de cocriação do seu sonho. Olha só, gente, esse vídeo é um vídeo de depoimento, é um relato que eu vou trazer para vocês e principalmente um vídeo para te reforçar sua fé, sua autoconfiança, porque talvez você esteja fazendo o Ho'oponopono e você tenha aquela sensação assim de que parece que nada acontece. E o que eu vou contar para você vai te mostrar que é muito rápido, que quando a gente se comunica da maneira certa, quando a gente faz, né, quando a gente abre o nosso coração da maneira certa, as coisas acontecem. Eu sempre falo aqui para você que é novo no canal, ano passado eu vivi o pior momento da minha vida, o pior ano da minha vida foi o ano de 2023, mas tudo que vem de ruim, da mesma proporção, também vem as coisas boas, vem os aprendizados, os crescimentos. Então, apesar do ano de 2023 ter sido um ano extremamente difícil, foi um ano em que eu aprendi muita coisa. E eu quero que você observe, né, e que você preste atenção nesse relato, porque você também pode fazer o que eu vou falar aqui, né, o que eu vou contar aqui, porque foi o que eu senti hoje. A princípio, eu não queria compartilhar com ninguém, porque eu pensei, isso daqui é tão íntimo, é só eu e Deus, né, sobre algumas coisas que estavam me ferindo e que, assim, eu quero até dar um exemplo, né? Porque às vezes a gente tá machucado e a gente quer viver a nossa vida, porque hoje em dia muito se fala, né? Segue em frente. Eu falo sobre isso, porque quando a gente vive muito no nosso passado, a gente acaba recriando no nosso futuro. Só que o grande problema é que não adianta a gente querer seguir em frente, mas com uma ferida no nosso passado. A gente precisa sim olhar para aquilo, encarar aquilo e cura para que você realmente consiga fazer um desfecho. E no final do ano, ou melhor, mais ou menos no início do ano passado, eu passei por uma situação que eu não vou entrar aqui em detalhes, porque é uma situação que eu ainda tô curando, né? Mas o grande ponto aqui é que eu tinha uma questão muito profunda dentro de mim, que eu precisava muito de resposta, sabe? Quando a gente começa a pedir a Deus, assim, a direção, Deus, por que que isso aconteceu? Por que que tinha que ser daquele jeito? Por que que ninguém me ajudou? Por que tantos porquês, né? E por mais que eu quisesse seguir em frente, por mais que eu quisesse continuar a minha vida, todas as vezes que a minha frequência cai, toda vez que a minha frequência cai, eu volto para esse lugar, para essa fase da minha vida. E é uma coisa que eu quero dizer aqui para você, meu amigo, minha amiga, não sei quando que você vai assistir esse vídeo, mas se esse vídeo chegou até você, não é por acaso, porque eu peço muito a Deus para que esse vídeo chegue nas pessoas que realmente precisam. Então saiba que se você tá ouvindo isso é porque é para você. Quando a gente tá bem de saúde, a nossa imunidade tá ótima, né? Ou melhor, quando a nossa imunidade tá ok, a gente tá bem de saúde. Bastou a nossa imunidade cair, a gente fica muito acessível para qualquer vírus, para infecção, né, para bactérias. Então a gente acaba ficando doente, pega uma gripe, pega um covid e tantas outras, né, doenças que existem no nosso planeta. Quando a gente fala de energia, é exatamente a mesma coisa. Então eu quero que a partir de agora, quando você se vê triste, para baixo, né, com aquela sensação assim de pensamento repetitivo, eu quero que você tenha em mente que a tua imunidade energética, a tua imunidade espiritual, ela está baixando. E eu tava assistindo um vídeo hoje de manhã, e foi inclusive esse vídeo que me inspirou a gravar esse vídeo que você tá assistindo, porque a moça falava assim, porque quando vem pensamento negativo eu cancelo, quando vem alguma coisa ruim eu cancelo. E eu já fui essa pessoa que agia dessa forma, né? E ainda hoje eu, vez ou outra, não é sempre, faço isso. Só que existe um ponto que eu quero trazer essa reflexão, principalmente para você que está praticando o Ho'oponopono, você que tem um objetivo de crescimento na sua vida e que está no processo de cura, de limpeza, tá?
Que é assim, ó, gente, se a gente tem uma questão mal resolvida, você pode cancelar quantas vezes você quiser. Ela vai ficar dentro de você. E assim como uma ferida, ela vai inflamar. Ela vai te levar a um momento de vida em que você sinta a necessidade, a urgência de resolver isso. Esses dias, algum tempo atrás, eu levei uma picada na minha perna. Gente, era só uma bolinha desse tamanho, uma bolinha de pus com pontinho preto. Eu simplesmente falei, vai sarar. Deixei. Minha perna começou a inchar. O negócio de uma bolinha começou a crescer, até que essa semana eu falei, não, peraí. Esse negócio tá demorando demais. Peguei tudo que eu precisava, eu mesma fui lá, desinfectei com água quente, sal, botei remédio, enfim. O negócio se resolveu e tá secando. Hoje eu já consigo sentar em cima da minha perna sem sentir dor. O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente tá num processo, né, dependendo do momento de vida que você estiver, minha amiga, se você não cura, se você não olha, se você fica tentando fugir, cancela, corta, vou pensar em outra coisa, vou visualizar outra coisa, você não resolve aquilo vai inflamar dentro de você. E quando chegar um momento em que você não suportar mais, a dor também vai estar muito grande. E ontem eu fiz essa DR. DR, é assim que eu quero que você entenda. Eu fiz uma DR com Deus. E nessa DR eu fiquei assim mais de 2 horas. Gente, eu quero que você ouça essa história porque talvez você seja a pessoa que tá aí na sua casa pensando, Deus não fala comigo, Deus não me responde, eu tô em dúvida do que fazer, né? Eu não sei qual caminho, qual decisão tomar, e isso aconteceu comigo, porque eu comecei a me questionar muito sobre essa fase, esse momento da minha vida, e eu comecei a pedir a Deus por que eu não recebi a ajuda que eu esperava que eu iria receber? Por que as coisas não aconteceram? Por que foi tão difícil? Por que foi tão doloroso? E eu conversei com Deus, eu só falei, gente, eu não... Eu também sou a favor da gente ouvir também, da gente calar, mas ontem foi como se eu estivesse fazendo uma terapia, eu e Deus, sabe? Uma DR, mas assim, não era uma DR que ele falava, era uma terapia, eu me senti no divã divino, é isso. O divã divino, se coloque nesse lugar, porque é a melhor coisa do mundo. Eu só falei. E eu me permiti falar tudo aquilo que estava no meu coração e que muitas vezes a gente não tem coragem de falar para Deus. Porque nós crescemos com essa ideia, né, do Deus que tá lá, do Deus que a gente tem que ter medo, do Deus que muitas vezes vai ser aquele que vai nos punir quando a gente abre o nosso coração, quando a gente fala sobre a nossa raiva, sobre nosso ressentimento. Só que eu sempre tive eu nunca tive essa visão de Deus. Eu sempre entendi que Deus é meu pai, mas ele é meu amigo também. E eu posso sim ser sincera e ser verdadeira com ele. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu abri o meu coração, eu falei sobre dores, eu falei sobre mágoas que eu tinha. Gente, isso é a coisa mais comum do mundo. Eu não vejo quase ninguém falar sobre isso, sobre mágoa com Deus. Às vezes, algo que aconteceu na sua vida, por mais que você entenda, e lá na frente eu vou entender, às vezes você ainda não consegue entender. E é normal. Sabe quando você vai pedir alguma coisa? Se você tem filho, você vai saber. Se você não tem filho, um dia você foi filha, né? Ou você teve que prestar contas a alguém. E sabe aquela sensação de ficar chateado com seu pai ou com a sua mãe? Eu já fiquei chateada com meu pai ou com a minha mãe várias vezes. E quando eu tava chateada, era meio que, sabe aquela coisa de fazer bico? Muitas vezes a gente se afasta de Deus exatamente porque a gente, mesmo sabendo que Ele nos ama, mesmo sabendo que a proteção dói na gente, porque a gente quer. Poxa vida, eu queria tanto aquilo e exatamente aquilo que eu gostaria, meu pai não quer deixar eu fazer, não quer deixar eu ir. É óbvio que eu sei que um dia eu vou agradecer, mas nesse momento eu tô contrariada. Então, nesse momento, eu me afasto de Deus. E isso acontece. Acontece com muitas pessoas. Eu identifiquei isso quando eu tinha 28 anos.
Na minha infância, a minha criança tinha uma mágoa com Deus devido a algumas situações que aconteceram no meu passado, e essa criança meio que criou um certo distanciamento. Eu vinha fazer as pazes com Deus com 28 anos. E não tô falando de fazer oração, de ir para a igreja, de fazer uma meditação. Não, gente, porque tudo isso eu fazia, mas era uma relação distante. Sabe aquela pessoa que você conhece só de ver? Oi, tudo bem? Tudo bem. Aham. Mas você não dá abertura para aquela pessoa se chegar até você, ou você não conversa, você não se abre para aquela pessoa. Era exatamente essa sensação que eu tinha espiritualmente falando. E eu voltei para esse mesmo lugar sem perceber, mesmo falando tanto de Deus, mesmo sentindo tanto Deus, mesmo tendo esse desejo de trazer aqui essa comunhão com Deus através dos meus vídeos. Eu tinha um pouco desse sentimento de por que que nesse momento da minha vida eu me senti tão só? Por que que nesse momento da minha vida você não me ajudou, né? O Senhor não me ajudou, como você preferir. Mas foi muito incrível, porque isso era 9 horas da noite, minha gente. E quando foi 11 horas, 11 e pouquinho, porque foi a hora que eu lembro de ter olhado, nossa, eu vou tomar banho, vou tirar a maquiagem, escovar dente pra dormir, me preparar pra dormir. Eu vi que estava passando uma live do Evangelho no Lar. E aí eu falei, cara, eu vou assistir essa live, porque eu gosto desse senhor, né, que faz. E aí eu cliquei na live. Gente, a live falava exatamente tudo o que eu tinha questionado. Quer dizer, uma parte do meu questionamento na live que eu estava assistindo, a pessoa falava. E ela falava uma coisa que ficou muito gravada em mim e que eu quero que você, minha amiga, meu amigo, ouça. Essa pessoa, ela falou assim, a gente tem que entender que nós estamos aqui também, que muitos momentos na nossa vida são provas. E dependendo da situação, né? Muitas vezes a gente espera que Deus nos diga aquilo que nós devemos fazer. Mas a gente tem que parar para pensar que se é uma prova, se você é aluno, se você está numa escola, o professor ele não vai te dar cola. Não faz sentido. Como que você vai atestar o seu conhecimento? Como é que você vai saber se você já tem o conhecimento suficiente para a próxima fase se você quer cola? E naquela hora, assim, eu falei, caraca, olha quantas vezes a gente questiona se Deus está com a gente, se as coisas estão acontecendo do jeito que deveriam acontecer dentro do nosso entendimento, só que a gente não entende. Peraí, eu tô aqui também para aprender. Então sim, vão ter momentos que só você vai poder decidir, que só você vai poder fazer as ações necessárias. E aí veio a segunda chave dentro dessa live. Essa pessoa falou assim: não se preocupe se você fizer errado. Mais importante do que você acertar é você aprender. Quando a gente está numa escola, às vezes a gente foca muito em fazer certo, mas a gente esquece que fazer errado nos ajuda ao aprendizado, no processo de aprendizado, né? É muito ruim você ter que repetir uma série, é muito ruim você tomar uma decisão que você, de alguma forma, né, pensa que é errado, mas se você não tivesse passado por esse processo, você não teria talvez aprendido. Quantas vezes na escola mesmo a gente passa sem saber nada, né? A gente passa porque colou a prova do colega, mas você não aprendeu. Então, muitas vezes a gente aprende, né, a sempre focar em passar, em evoluir, mas só que a gente quer evoluir sem saber de nada. Então ali já virou uma chave e eu já fui dormir muito feliz, porque eu falei, cara, Deus me respondeu muito rápido. Pensa, 9 horas da noite, 8, 9 horas da noite, eu tava sentada fazendo essa conversa com Deus. Eu fiquei mais de 1 hora conversando. Eu lembro que
apaguei todas as luzes, estava eu no meu cantinho de oração que eu falei para vocês, né? Quero inclusive dizer a você, tenha o seu cantinho, independente da religião que você tenha, não interessa. Tenha o seu cantinho onde você faz as suas orações, onde você se conecta com Deus. É muito interessante. Eu posso estar chorando no banheiro da minha casa. É como se o meu cantinho me chamasse, vai lá pro cantinho. Aquele lugarzinho reservado. É aqui que a gente... Assim, algumas pessoas vão dizer, ai, mas isso daí é uma crença, você pode fazer oração onde você quiser. Gente, ainda que você tenha. Mas assim, é como se fosse um... Na PNL a gente fala muito sobre isso, é como se fosse uma âncora. A âncora é nada mais, nada menos do que um gatilho para que você faça aquilo. Então, quando eu sento no meu cantinho de oração, eu sei que ali, ó, eu vou me abrir 100%. E cada um se conecta da melhor maneira possível, tá? Inclusive, eu cheguei a ver uma mensagem de uma amiga aqui do canal, que ela falou, Joy, mostra o seu cantinho. Gente, isso é tão particular de cada um, então não é sobre, ai, faz desse jeito. Não, eu não quero que tu me imite, eu quero que tu sinta no teu coração aquilo que faz sentido pra você. Porque a única coisa que eu te aconselho é, tenha o seu cantinho, sabe? Tenha o seu lugarzinho secreto, onde você se recarrega as suas energias. Mas eu já dormi com aquele sentimento de que Deus me respondeu muito rápido, graças a Deus, e eu fui dormir feliz. E foi exatamente nessa dormida que outra parte do meu questionamento, que eram vários, gente, foi uma DR, assim, de horas, né? Eu lembro que eu levantei pra fazer xixi, fui fazer xixi, voltei, sentei de novo e fiquei ali horas. Foi muito especial pra mim. E durante a noite, às 3h28, eu sei porque o telefone estava do meu lado, às 3h28 da manhã eu acordei com a segunda resposta. Com a segunda resposta muito clara. Mas essa segunda resposta foi como se fosse uma explicação para que eu ficasse calma referente a uma outra situação da minha vida, questões, assim, completamente diferentes, mas assim, eu na verdade, assim, eu não ia falar sobre isso, mas eu senti no meu coração, porque tem muitas pessoas que ainda estão nesse processo que eu vivi, que às vezes você tá aí tentando fugir da sua dor, que você tá aí tentando fazer o Ho'oponopono para viver o novo, sendo que você ainda não resolveu o velho. Talvez você tá aí, ó, lutando para mudar, sendo que você tem algo lá atrás para resolver. Tem algo lá, 10 anos atrás, que aconteceu lá na sua infância, que você ainda não resolveu. Aí você cai num vídeo lá no YouTube que te diz, vai lá, cancela, muda, corta. Não, minha amiga, tá inflamado, vai lá, limpa, cura, coloca remédio. E a partir daí você pode viver um novo que Deus tem para tua vida. Eu falo Deus, independente de religião, para que você entenda que é sobre o nosso divino, é sobre o nosso Criador, é sobre Deus, é sobre o universo, é sobre uma espiritualidade maior que rege esse universo e que governa tudo e a todos nós. Só que o progresso, ele só se dá quando a gente olha para aquilo, para de correr da tua dor, para de correr do teu sofrimento, para de correr daquilo que você tem que resolver. Imagina se eu tô até hoje com a ferida aqui. Eu poderia correr o risco de perder um pedaço da minha perna, de ter uma infecção mais grave, porque eu não quis olhar, porque eu preferi passar por cima. Então não passe por cima da sua dor. Se existe algo aí no seu passado que você tem que resolver, resolve. Faz o Ho'oponopono, olha pra isso. Se tiver que chorar, chora. Se tiver que fazer 1000 DRs com Deus, faça. Mas você só vai viver o novo se você se permitir resolver essas questões que estão aí dentro de você, dentro do seu coração. Se é um perdão que você tem que liberar, se é uma situação que você ainda não recebeu a resposta. E, gente, é tão incrível que, assim, Deus, ele não me respondeu só ontem,
na hora que eu fui dormir, ele não me respondeu só em sonho. Hoje, quando eu sentei no meu cantinho para fazer a minha oração, para iniciar o meu dia, veio mais um download, porque eu fiquei me questionando, o que que eu aprendi com essa situação? O que que eu aprendi? O que que eu aprendi? O que que eu aprendi? Ontem, né? Eu fiquei pensando, o que que eu aprendi? Gente, hoje veio mais a terceira resposta. Quando eu sentei, eu falei, caramba, eu aprendi isso. Eu aprendi. E não é uma coisa assim, eu tenho dúvida, será que foi isso? Será? Vou perguntar, sei lá, pra Beth Russo, pra fulana de tal, vou perguntar pra minha amiga, pra minha vizinha. Não, foi algo assim, ó, uma certeza dentro de mim. É isso, eu aprendi isso. Eu não tenho dúvida. Porque quando a gente ainda acha, não, eu vou perguntar pra Joy, vou perguntar pra Beth Russo, vou perguntar pra minha mãe, pro meu pai, é porque a gente não tem certeza. Por isso que eu bato na tecla, tenha uma comunhão com Deus, tenha, sim, faça sim o seu Ho'oponopono, até porque a gente faz o Ho'oponopono para ele, mas independente, tem um relacionamento, gente, a gente só cria intimidade com alguém quando a gente tem um relacionamento com aquela pessoa. E não é um relacionamento de ver um dia ou outro, é de ver sempre. É de constantemente pedir, também agradecer. Pedir sim, nós temos o direito de pedir. Mas pedir você tá vibrando escassez. Gente, eu não tô falando sobre você pedir para que Deus te dê dinheiro. Eu tô falando para que você peça, Deus, eu tenho uma mente, só que eu tenho bloqueios, me ajuda. Pedir ajuda. A gente precisa sim. Não interessa. Mas então você está dizendo que você não é capaz, né? Porque hoje em dia tudo se tem uma justificativa para dizer que você... Não, gente, nós estamos aqui nesse planeta e nem tudo aquilo que a gente quer vai ser do jeito que a gente quer e nem no tempo que a gente quer. Por mais lei da atração, por mais que você... Nossa, eu sou o bambambam da lei da atração. Gente, não acredite em tudo que você vê na internet. Porque nós vemos os bastidores das pessoas no Instagram, no Facebook, não interessa onde. Você vê na verdade, o espetáculo das pessoas, você não vê os bastidores. Então não entra nessa história de que, eu cocrio tudo que eu quero. Não, nem tudo que você quer você cocria. Porque você é um ser espiritual vivendo uma experiência humana e antes de você achar que você vai fazer algo a nível material, você tem que fazer e resolver muitas coisas a nível espiritual. Então é sobre isso, não vou entrar muito nesses assuntos, porque eu não quero público religioso, eu não quero gente que vem com... Não. Eu só vim aqui para entregar essa mensagem, esse relato. Não sei quantas pessoas vão assistir, mas se você assistiu, não foi por acaso, você tem alguma coisa para resolver aí antes de partir para o novo. É isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, clique no gostei, se inscrevam no canal. Estamos rumos a 26 mil, se Deus quiser e Ele quer, porque a gente está trabalhando para isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!